quando o Ciro Nogueira diz o Centrão tem que desembarcar do governo, né? Esse ministro do PP não é ministro do PP, ele está lá porque ele quis. Mas os outros partidos que estão, como o União, o PSD, têm que sair do governo, etc. Quando essas conversas começam a aparecer, é porque você sabe que o governo está indo mal, né? Eles não vão desembarcar do governo porque você tem a gestão do orçamento. Popularidade, né? Não, você tem a gestão do orçamento que interessa aos partidos, porque interessa a política que eles fazem nos seus estados, mas você está dizendo, olha, a gente não quer os custos dessa impopularidade. E ao mesmo tempo a gente tem alternativas aqui, né? Então, olha só esse mundo político que a direita tem para movimentar. Qual é o mundo político que o governo tem, ou que a Frente Democrática tem? Um governo que não consegue resolver o seu principal problema, uma unanimidade entre os analistas políticos, entre os jornalistas, que a impopularidade do Lula tem a ver com isso, né? Ninguém diz o contrário. Um governo que não tem lideranças, que não tem criatividade política, não tem lideranças alternativas para dizer vamos por aí, não vamos por aí, né? Não tem um nome forte caso o Lula não possa ser candidato, né? O horizonte... Pelo contrário, os nomes que vão aparecendo vão sendo detonados, né? Pelo próprio partido. Exatamente. Quando o Gleisi Hoffmann entra para o governo, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, né? Pois é, né? Parece que está todo mundo perdido. Tem uma bancada paralela aqui nos nossos comentários que eu adoro quando ela se forma, tá? A Tatiana, o Zé Carlos, o Zeca Arruda, todo mundo discutindo aqui, porque a Tatiana diz o seguinte: primeiro que ela voltou atrasada, tá? Sentimos sua falta, Tati. Ela diz, cheguei hoje e tal. E ela diz, olha, a esquerda só tem Lula e a direita tá toda dividida por causa do Bolsonaro. Ao que o Zé Carlos responde, mas a direita se une, Tatiana, já a esquerda, e o Zeca Arruda em seguida diz, a esquerda se une sim quando é para cancelar alguém. A esquerda está mesmo nesse mato sem cachorro, né? Assim, eles estão ali sem um representante, sem uma alternativa de representação no governo, caso o Lula não possa ou não queira ser candidato, e a saúde dele a gente viu, né, entre o fim do ano passado e o começo desse ano, que inspira alguns cuidados, ele já vai fazer 80 anos, enfim, não tem uma alternativa para ele. E, na verdade, o que tem para unir de esquerda no Brasil já está unido ali no governo, né? Não tem mais muito o que trazer, eles vão depender também do Centrão, que não parece interessado. Eu acho que tem mais do que isso até, tem uma dimensão seguinte. Uma dimensão que é a seguinte, a gente não precisa de mais provas de que a antipolítica funciona. Né? De que o candidato de fora do sistema funciona. Pablo Marçal, o próprio Bolsonaro se apresentou como alguém, né, em 2018. O Pablo Marçal não ganhou as eleições, mas olha o fenômeno que ele foi na maior cidade do Brasil. Né? E o campo, a coalizão governista, né, que desde a eleição ficou chamada de Frente Democrática, etc., ela, por conta do tipo de disposição que o PT tem de estar sempre na cabeça de chapa, não podemos criar essa esperança. Ela não vai abrir mão, o PT não vai abrir mão de ter um candidato. Então, a possibilidade da criatividade política que a direita tem, porque a direita é fragmentada. Sim. Por isso que ela tem podem surgir esses candidatos. No campo da centro-esquerda, o PT exerce a liderança por causa do Lula. Não é que o PT exerça como partido, ele exerce também hoje é o segundo maior bancada do Congresso, é um partido nacional, partido grande, importante. Então mas ele não está disposto a abrir mão da cabeça de chapa. As coisas podem mudar? Sempre podem, porque política é imprevisível, senão não precisava haver eleição. Mas hoje eu acho que o espaço já termino, desculpa, Marilis. Não, imagina. Nesse campo, o espaço para uma criatividade política, para um candidato alternativo, caso o Lula não possa ser candidato, é muito, muito, muito pouco provável que haja esse espaço. Muito pouco provável. Então, eu ia continuar nisso que você está falando, que você olha, por exemplo, para a direita, tem muita novidade nos últimos anos, né? O próprio Bolsonaro, que não era novidade nenhuma, porque era um político já de 30 anos no Congresso, mas assim, nessas eleições majoritárias, ali como para presidente, ele foi uma novidade.
novidade. E aí você tem todos esses outros nomes, né? O próprio Tarcísio, mesmo o Caiado, né, para presidente, ele é um nome que nunca... Ele já tinha sido candidato. Ele foi candidato em 89. Desculpa, ele foi candidato. Mas ele mudou muito a trajetória política dele. Exatamente. Na esquerda, você não tem isso. Não. Mesmo no entorno do Lula, as figuras são sempre as mesmas, né? No ministério, na articulação política, são figuras ali. Então, isso, eu fico pensando, se o Lula não sai candidato, quer que seja, porque resolveu que não quer mais, porque está cansado, porque, sei lá, quer viajar. Eu acho que ele devia fazer isso, devia, entendeu? Com 80 anos, vai aproveitar aí os seus 20 anos de vida, se ele ainda tiver bastante saúde. Não tem um nome. Não. E tem uma não tem nome nisso, que a direita, desde 2013... tem um surgimento de lideranças jovens muito grande, assim. Surgiu muita gente na direita de 2013 para cá e não aconteceu a mesma coisa na esquerda, né? Não é nem necessariamente só dentro do PT, assim, mas eu acho que... Eu não sei se dá para dizer que só a direita sabe usar a rede social. Eu acho que tem a coisa da mensagem. O que a direita está dizendo, né? Acho que a questão da segurança pública, por exemplo, é um exemplo excelente. Porque a gente até comentou aqui outro dia, a direita não tem proposta para segurança pública também, não tem saída para o problema de segurança pública, mas a direita não tem medo de falar em segurança pública, que é uma coisa que deixa todo mundo apavorado com medo. Então, qualquer pessoa que fale isso para você quando você está apavorado e com medo, você vai ouvir como se aquela pessoa estivesse acolhendo o seu problema, estivesse entendendo como você se sente. E a esquerda tem pavor de tocar nesse assunto. Então, de 2013 para cá, a direita aproveitou os governos de esquerda, os erros do governo de esquerda, essas lacunas de coisas que a esquerda não fala, foi para as redes sociais e criou dezenas de lideranças novas que estão aí hoje que a esquerda não tem, né? Mas isso é interessante. Eu vi outro dia o João Campos falando sobre segurança pública. Né? Bom, aí ele talvez seja um dos nomes dessa nova esquerda, mas ele ainda é muito novo, né? Ele não pode, não teria nem idade. Mas é o seguinte, a esquerda mais tradicional vai dizer, o João Campos não é de esquerda, não sei o quê, não tem importa. Esse problema também. Isso não importa. A hora que você tiver que votar, você vota. Não é verdade que a esquerda aqui no Rio vota no Eduardo Paes? Vota. Então, na hora que tiver que escolher... Mas depois de apanhar muito, né? Depois de deixar... Depois da gente ter um crivela, aí você vota em qualquer pessoa mesmo. Mas eu acho que na hora que você tem duas opções ou três opções, você acaba votando, porque, enfim, a política é assim. A política é você escolher os candidatos que conseguiram passar pelo pente fino das disputas partidárias, da montagem de coalizão. Então, eu acho que é muito pouco ainda, mas eu acho que há algumas pessoas que mostram, o caso do João Campos é claro, que mostram que conseguiram entender. O governador da Bahia também fala em segurança pública. Pode ser um problema enorme, porque a segurança pública da Bahia e a segurança pública da Bahia, a polícia da Bahia é uma das mais violentas do Brasil, mas ele fala. Então, quer dizer, eu acho que é o seguinte, não é o ideal, mas pode ser que a gente esteja começando a colocar temas na mesa que a esquerda vai ter que construir um discurso para isso. E não pode ser o discurso que vem sendo construído até agora, porque isso não cola com a população. Então, eu estou sendo muito pragmático, estou falando de efeito eleitoral, não estou dizendo se está certo, se está errado, como avaliação de política pública.